uma meinha, ela. Ai, vem cá na esquina. Bom, isso foi só uma brincadeira, porque eu acredito que o Sítio tem um conteúdo muito criativo. É um dos programas mais criativos que eu já vi na minha vida. E como eu vou falar de criatividade, eu quis usar a Emília. E eu não sei se vocês conseguiram ver ali, mas ela tem uma canastra. E a canastra é um objeto muito importante, essencial na vida da Emília, que ela carrega para onde ela vai. E a canastra é como se fosse o lugar onde ela guarda todas as ideias, todas as experiências que ela tem, e coisas de viagens, mapas. É o ambiente criativo da Emília. E a gente acredita que numa empresa a gente precisa de gerar um ambiente criativo assim. Toda empresa, todo empreendimento, toda vez que você começa a criar algo, é muito interessante você ter um ambiente criativo assim. Então a gente acredita que a canastra, no mundo dos negócios, né, numa empresa, ela é onde a gente vai guardar toda a essência da empresa. O DNA de uma empresa é toda essa parte intangível e criativa que carrega a verdade de quem a gente é. Então, na Levê, a gente tem essa canastra, a gente tem o lugar que a gente gerou para que a partir dali nossas ideias saíssem e a gente pudesse criar algo. Então é um ambiente criativo da gente e é dali que sai toda a expressão artística, a identidade da empresa, as logos da empresa, desde a letra que a gente escolheu para colocar na Levê, e também os nossos sonhos, ideias, onde a gente quer chegar, o DNA da empresa. É o que carrega toda a nossa verdade. E aí depois disso, eu não sei se vocês sabem também, mas a Emília, ela escreveu as memórias dela. E as memórias da Emília, elas eram algo muito interessante, porque tem uma linguagem muito específica. Então eu quis fazer essa brincadeira com vocês do sítio, porque eu acho que a gente, depois de gerar esse ambiente criativo, a gente percebe que a gente tem que escolher também uma linguagem. Como a gente quer levar essas ideias para o mundo? Essa essência, esse DNA da empresa para o mundo. E aí, a partir daí, a gente tem que criar as nossas memórias também. A linguagem que a gente quer usar, como a gente quer contar isso, porque o conteúdo ele é muito importante, que é a essência, que é o DNA da empresa. Mas tão importante quanto isso é a maneira que a gente vai levar isso para o mundo. E depois no final a gente vai mostrar um pouco de como a gente escolheu para levar a essência da Levê para o mundo, não é, Mário? Então eu queria deixar para vocês assim, de uma maneira bem simples, que são coisas que a gente vê a partir da nossa experiência que são muito importantes, são esses pontos. A essência, a verdade, que é quem nós somos, quem a gente quer ser também, o que a gente acredita, e a maneira que a gente vai levar isso para o mundo, que é a criatividade, que vem a partir desse ambiente criativo. Porque ali desse ambiente criativo, você tem ideias, você tem desejos, vontades, você tem uma essência. Mas depois, você tem que entender como você quer levar isso para o mundo, como você vai expressar isso que você tem para levar para o mundo. E aí, eu brinco que são as memórias da Levê, a linguagem, a interpretação disso para levar para o mundo. E aí agora a Mari vai falar um pouquinho sobre esse empreender também, que a gente acredita que é criativo, mas também tem pontos muito racionais importantes para a gente. É muito interessante o que a Isabelle falou, porque eu sou formada em administração, cresci nos corredores da empresa, de empresas com meu pai. E aí a empresa, naturalmente, todo o processo, se você quer começar a empreender, ela tem um lado muito racional, muito gerencial, daquela metodologia do dia a dia, dos fornecedores, das pessoas, dos clientes. Mas é muito bacana, porque lá na Levê, uma coisa que a gente gerou dessa canastra, né, qual é o DNA da empresa. É um lugar, como a Isabelle está falando, que você não consegue tocar, é intangível.
Qual é o DNA da empresa? Qual é o propósito dela? Então a gente deixa isso muito claro na nossa mentalidade, acessa isso em todo momento e na cabeça dos funcionários, para que isso não se perca no dia a dia, né, Isa? Não se perca o propósito, não se perca a essência e a gente não entre naquele lugar natural só de fazer e acontecer. Tem que sim você gerenciar bem o seu novo empreendimento, mas tem que ter esse espaço para criatividade que é fruto de uma verdade. Uma das experiências que a gente tem conversando com muitas pessoas as pessoas dizem assim: Mari, Isabelle, a empresa de vocês deu muito certo, ela está dando muito certo no Rio. Como é que eu faço para me comunicar de maneira criativa? Como é que a gente pode fazer isso? E é bem, fazendo aquilo que é a verdade, né? Não tentar pegar conceitos muito mirabolantes, o que está tão na moda, o que está sendo falado, e você construir um alicerce que não é a verdade da sua empresa, não é a verdade do coração, da essência. Porque aí fica difícil criar. É igual um artista, a gente passou as fotos da Clarice aqui, se puder voltar rapidinho. É muito difícil você criar um conteúdo que não é a sua verdade. É muito difícil você ser inspirado naquilo que não é a verdade, aquilo que não é a sua essência. Então a gente usa essa metáfora da Emília justamente para em todo tempo a gente se conectar. Isso está no nosso DNA e a gente, a partir desse lugar, contar essas histórias, né? Exato. Vou pedir então para voltar aquela foto do Pocket. O nome da nossa empresa, ela começou assim, Levê Pocket. Levê de leveza. A gente utiliza uma comida sem óleo, sem conservante, não tem fritura. Então tudo que você comer na nossa cozinha não tem fritura, todos os temperos são naturais. Aí foi uma brincadeira com o francês, eu gosto muito de francês. Então a gente pegou a palavra leveza e deu uma cara abrasileirada, mas que soasse o francês, levê. E a palavra pocket, que é uma palavra americana, mas é muito legal, que é aquilo que é de bolso, recipiente pequeno. Então é como se você estivesse comendo leveza, uma comida confiável no bolso, no potezinho. E é muito legal porque a gente vê desde skatista pegando essa comida que é altamente gourmetizada, colocando na mochila, ele vai andar de skate, em algum lugar ele para comer, até a pessoa que está no metrô, até uma empresa financeira que a gente atende lá no Rio de Janeiro, que são pessoas executivas e estão na frente do computador, e eles não têm como comer, às vezes a marmita ali fica caindo, eles abrem um pocket, que a gente chama de vidro, comem, podem guardar e comer em um outro momento. Aí é que está a essência. Isso já foi uma grande brincadeira. E foi a Isabelle que, antes eu tinha colocado, eu, administradora, eu gosto muito de arte, mas ela, assim, realmente tem um dom. Eu coloquei uma letra bem quadradona, assim, e a Isa foi lá e deu um toque muito artístico. E a gente trabalha isso, né, Isa? Que cada pocket nosso é uma obra de arte. Então o que vocês estão vendo é uma bateria de mais de 6 meses de teste dentro da nossa cozinha. E eu quero compartilhar um pouquinho. Deixa eu passar aqui. Eu posso passar? Ótimo. Então, agora está comigo. Eu queria deixar para vocês algumas das lições que nós temos percebido e desenvolvido no dia a dia da nossa empresa para quem quer começar a empreender. A primeira lição, se você é um youtuber, se você é um designer, se você está querendo começar o seu negócio, se você quer empreender ali no seu bairro, não importa. O que quer que você queira começar é, o empreendedor, ele vai ver em cada gap, em cada espaço em branco, em cada lacuna, uma oportunidade. Como foi no nosso caso? Comida existe aos montes. E a gente não queria ser a maior empresa ou servir todo o mercado. Mas a gente percebeu o seguinte, a rotina da cidade ela é muito agitada. Você precisa correr muito. E as pessoas elas já tinham uma consciência de uma alimentação saudável. Isso cresceu, está crescendo bastante no Brasil, sobre os ingredientes, sobre você não utilizar muita fritura, um low carb. Só que a gente falou, cara, como essas pessoas que têm uma rotina agitada, inclusive, por exemplo, a Isabelle falava muito isso, ela ia gravar externa, que é fora do estúdio, e às vezes passava da hora. Como é que essa pessoa pode levar uma comida boa,
feita por uma chefe de cozinha e comer em qualquer lugar. E aí a gente desenvolveu, a partir dessa lacuna que a gente percebeu do mercado, o pote. Então assim, a gente pode ter uma comida maravilhosa, do melhor restaurante do mundo, você não consegue levar uma marmita, botar ela na bolsa ou comer em qualquer lugar, sentar. Eu, por exemplo, na PUC, lá na universidade que eu fazia no Rio de Janeiro, você não consegue sentar em qualquer lugar e sair comendo. Então a gente desenvolveu esse pote de vidro, e aí todos os cortes, ele precisa estar numa maneira, numa espessura. A couve, vou falar um pouquinho de cozinha. A couve, ela precisa estar cortadinha de um jeito que quando você pegue uma colher de vidro, não vem aquela coisa inteira. Foram 6 meses. Muita gente falou pra gente: olha, isso que vocês vão fazer é muito difícil. Era tabela de Excel. Aí era muito interessante que a gente ficava lá na nossa cozinha e a gente olhava assim: vai conseguir. Aí botava um caldo, o caldo descia. Aí todo, poxa, aí tinha que fazer a montagem de novo. É algo exaustivo. Então, se você percebeu uma lacuna no mercado, olhou os youtubers, o conteúdo da internet, percebeu ali uma lacuna, pensa em como você pode desenvolver isso da maneira mais efetiva. O segundo ponto que eu percebo é que muitas pessoas, às vezes, trocam, aquela ideia, empreender e gerenciar. Eu gosto de unir esses dois, porque empreender, gente, é também gerenciar. Quando você empreende algo, e empreender, eu quero só deixar claro aqui, não é você fazer uma empresa. Empreender é você pegar uma lacuna, trabalhar no risco e desenvolver algo que você faça melhor, que você consiga trazer resultado de uma maneira melhor. Então você pode empreender dentro de uma empresa. Você pode sim empreender, eu sou da área de marketing, eu sou da área de design, você vê como o processo é feito, você percebeu uma lacuna nesse processo, você traz uma nova metodologia que é mais rápida, que é mais ágil, você também está empreendendo. Só que empreender é gerenciar. Você não pode empreender algo e depois deixar aquilo correr solto. Porque o empreendedor, ele trabalha com risco, ele trabalha com aquilo que ainda não foi feito. Então você precisa entender que todo empreendimento traz uma carga de responsabilidade. Se eu estou fazendo agora um canal no YouTube, você vai precisar buscar conteúdo. Você já entendeu a lacuna, você precisa buscar conteúdo, você precisa programar quantas vezes você vai fazer aquilo por semana, você vai precisar gravar, você tem uma responsabilidade. Por quê? Porque a constância, ela vai desenvolver você, vai desenvolver o seu empreendimento e vai tornar o seu empreendimento algo efetivo. Assim a gente fez lá na Levei, A gente começou a empreender, mas com isso a gente criou uma empresa que é como um carro. Tem a parte criativa, mas tem o marketing, tem o financeiro, tem os fornecedores. Então a gente precisa gerenciar funcionários, relacionamento com pessoas. Entenda isso, empreender é ter bastante responsabilidade. Uma outra dica que para mim é a melhor dica é: comece pequeno. Gente, a gente precisa começar pequeno. Quando a gente abriu a Levei, a gente recebeu milhares de oportunidades de ir para São Paulo. Era convite para camarotes, era empresários querendo abrir uma filial porque gostaram. E a gente, sentadas juntas, a gente falou: não, vamos começar pequeno. Vamos ir pequeno, cada um na sua proporção. Vamos começar pegando know-how, vamos operacionalizar a cozinha, vamos manter o nosso pé no chão. Não vamos abraçar todas as oportunidades rapidamente a um ponto de que daqui a pouco a gente não consiga mais suportar isso. E aí acaba se queimando quase no mercado. Então começa pequeno e entenda também que você precisa abraçar o processo. Isso é algo muito importante. Eu tenho uma metáfora que eu criei e que é muito legal, porque às vezes a gente não entende o processo que nós estamos passando. E eu digo assim: se você quiser ter uma padaria, a melhor coisa para você é ser o auxiliar do padeiro. Por quê? Porque se você perceber, o cara que
que está fazendo conta, o gerente financeiro da padaria, vamos dizer, ele está preocupado, olhando ali aquelas planilhas no fornecedor, como ele vai pagar as contas. Então a visão dele está um pouco mais, não é limitada, porque ele precisa cuidar de uma área. Se você começa num lugar pequeno e você só precisa fazer aquele operacional, você ainda não tem tanta responsabilidade, você começa a olhar o todo. Como a padaria funciona, como o gerente da padaria é, o que o cliente gosta, porque você não tem toda aquela responsabilidade. Então a sua visão, ela fica o quê? Mais holística. E às vezes a gente precisa entender os processos que nós estamos vivendo e não tirar algo como pequeno, mas às vezes são oportunidades que a vida dá pra gente aprender. Então, quer começar um trabalho de designer? Começa pequeno, faz um bom trabalho. Por exemplo, muitas pessoas dizem que o cliente não está disposto a pagar muito, mas é uma grande oportunidade para você, faz bem aquilo, faz por um preço que você também nem faria, mas você está criando um portfólio. Você está olhando o mercado que você quer chegar e você está ganhando experiência, você está ganhando uma fidelização daquele cliente que vai falar com outras pessoas. Então você vai atendendo conforme a sua capacidade. Você tem capacidade, bem esses pequenos clientes, e naturalmente você vai crescendo. Daqui a pouco uma empresa maior, uma pessoa que tem mais possibilidades de procura, você consegue contratar um ajudante. Tudo começando pequeno, você também minimiza o risco, porque vocês vão errar muito. A gente como empresa vai errar muito. Nós como empreendedores vamos errar muito, porque é o caminho para isso ser bem sucedido. Então começa pequeno, divulgando os canais para os amigos, pedindo feedback, vendo como as pessoas se comportam. A partir do momento que você tem uma estrutura redonda, aí você fala, agora eu estou pronto para crescer. Então essa é uma das nossas dicas de ouro, e a gente sempre pensa assim na Levê. Um outro ponto é lidando com erros e gerenciando problemas. Se você é um empreendedor, você vai errar, a sua equipe vai errar, e problemas é o que você mais vai ter que fazer, vai ter para resolver. Então você tem que sair de casa abraçando o processo e falando, hoje eu vou resolver pelo menos uns 20 problemas. E é nessa resolução de problemas que a gente vai pegar a experiência, é nessa resolução de problemas que a gente vai começar a crescer, é nessa resolução de problemas que a gente vai ter flexibilidade para conversar com as pessoas, para entender o comportamento do mercado, dos nossos consumidores finais. Os problemas são naturais. Se alguém um dia abrir uma empresa que não tiver erro e não tiver problema, me chama para eu ser ajudante dessa empresa, porque eu quero conhecer qual é o segredo. Então a gente precisa ter essa parte emocional bem concreta dentro da gente, para a gente conseguir driblar o mais rápido possível as adversidades que vão aparecer. Então na Levê a gente dribla 1 milhão de adversidades por dia, né? No começo eu ficava um pouquinho mais à frente, agora a gente tem uma pessoa que foi aprendendo e assim a gente vai crescendo. Ela já consegue resolver 70% dos problemas, graças a Deus. A gente resolve 30%, 20% desses problemas. Então, gerencie bem os seus problemas e lide bem com os seus erros. Aqui está outra dica de ouro. Saiba se relacionar. Você precisa, empresa, empreendimento, você tem que saber se relacionar com milhares de pessoas ao longo do seu dia. Então, você precisa se conhecer. Eu acho que isso é um dos fatores chaves se você quiser se empreender. Você precisa se conhecer, você precisa entender quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos. A gente, quando começou nessa trajetória com a Levê, a gente sentou muito para ouvir pessoas. E, gente, eu acho, particularmente, claro, nós desenvolvemos isso, a gente acha a nossa empresa sensacional. Mas em muitos lugares, ao invés de a gente sentar com pessoas experientes do mercado e ficar provando para essas pessoas como a nossa empresa era boa, a gente sentava para ouvir. Então, assim, tem momentos que a vida vai te colocar diante de pessoas que às vezes nem estão fazendo exatamente
a sua linha de marketing, de design ou de canal de youtuber. Senta com essa pessoa e aprende. Pega a experiência dela, vê o que ela fala, se relacione bem com seus funcionários, se relacione bem com seus fornecedores, conheça os seus pontos fracos e trabalhe eles através desse relacionamento, ouvindo bastante. Isso é uma das coisas que a gente faz. Eu e Isabelle, a gente às vezes gasta 1 hora conversando com as meninas que cozinham na cozinha, né? A gente quer saber também como está a vida delas. Isso eu estou falando em vários aspectos, mas às vezes a gente quer saber se elas estão passando por alguma dificuldade. Muitas vezes a dificuldade que elas estão passando, a gente nem pode fazer nada, mas a gente ouve, a gente abraça, a gente dá uma palavra amiga, a gente pergunta como está. Isso é uma equipe altamente engajada. Quando a gente lida com pessoas maiores no mercado, a gente senta e a gente aprende, a gente pergunta, a gente quer saber qual a experiência dessas pessoas, então a gente precisa aprender a se relacionar. E por último, e não menos importante, se apaixone pelo processo e melhore constantemente. Não espera você ter um produto perfeito, maravilhoso para lançar no mercado. Lança o seu produto, faz o melhor que você puder, conquista o seu público e responda rapidamente, gradualmente as mudanças que você consegue. Então assim, não espera ter a melhor câmera para começar a fazer o seu vídeo do YouTuber, não espera ter os melhores recursos gráficos, comece da onde dá, começa pequeno e vai melhorando constantemente, vai reinvestindo dinheiro, os primeiros lucros que você tiver, compra um equipamento, reinveste dinheiro na empresa, vai melhorando aos poucos, ouve o feedback dos clientes. Também você precisa ter uma sabedoria, que é isso que a gente também busca, para entender o que é urgente, o que são os clientes que realmente vão trazer, ou são os clientes que é só o gosto dele. Mas você precisa se comunicar, porque esse processo de melhora, às vezes a gente não vê muito acontecer com empresas parceiras, amigas, porque se fecham muito e não ouvem o feedback. Então assim, você não vai caminhar por esse feedback, você não vai limitar a sua empresa por esse feedback. Minha empresa agora é ruim, amanhã alguém elogiou, minha empresa é a melhor do mundo, ela é ruim de novo. Não, você mantém uma constante, você ouve esses feedbacks e fala: o que eu posso fazer aqui, quais são as pontuações, os elogios, e também quais são as maiores, como é que são as pessoas que às vezes vão e falam pra gente, reclamações. Muitas vezes também no começo da LV, a gente pediu para passar, e a gente passava um retorno, a gente chegava para o nosso cliente e falava: o que você acha das entregas, né? Pedir um retorno, né? Um feedback deles. E aí, claro que a cada 100 clientes que a gente mandava, 20 respondia. 10 falavam: olha, o motoboy tá demorando, a comida tá maravilhosa. Então a gente ia com cautela, com calma, entendendo quais os passos que a gente precisava dar, melhorando. E assim a gente está constantemente. Hoje a gente já tem consciência de onde a gente quer chegar daqui a 5 anos. E muitas dessas coisas onde a gente quer chegar, a gente já teve oportunidade de ter um atalho. Mas a gente preferiu não ir por esse atalho. Por quê? Porque a gente precisa ter calma, a gente precisa ter paciência com o processo, precisa conquistar o nosso público, nos entender melhor. Então eu acho que é isso. Se você tem uma mensagem, eu acredito que todo youtuber, né, tem uma mensagem para passar. Você precisa ir entendendo cada vez mais a sua mensagem e afunilando cada vez mais ela, e aí depois você abraça tudo que você puder abraçar, mas existe esse processo de preparação. Sim. Então essas são algumas experiências que a gente tem aprendido com a LV. E Sim, não, eu quero só falar que isso é uma mentalidade muito importante para se desenvolver como empresa e como pessoas. Essa
essa coisa do relacionamento que a Mari falou, eu só queria pontuar que a gente fala que um dos grandes segredos da gente fazer uma empresa é o fato de a gente ter uma outra, a gente se apoiar e a gente descobrir como fazer isso durante o processo, manter a essência, saber nos relacionar e construir isso. E a partir dessa construção que a gente fez uma com a outra, a gente fez também com a empresa. E dali surgiram todas as ideias e a estruturação, que é a parte que a Mari tem muita paixão, e eu também descobri isso junto com ela. Então, assim, é um bom casamento, né? A gente unir essa coisa da criatividade, da essência, da verdade, com a parte estrutural e sempre aprendendo durante o processo, né, Mari? Uma coisa que é muito legal saiba qual é o seu lugar criativo. A gente tem um escritório lá muito criativo, as escadas são coloridas. E muito legal como foi o processo de criação desse escritório. A gente tem a nossa cozinha, e a gente tem um escritório com os nossos funcionários, estoque, é muito bacana. Mas lá não é o nosso lugar criativo. Então, muitas das vezes, o nosso lugar criativo são os cafés. São conversas que a gente tem. E a partir dali salta uma ideia. Então você precisa entender qual é o seu lugar criativo. Isso é muito importante. O lugar onde não tem funcionário te chamando, o lugar onde não tem pressão, onde você pode entrar ali e, a partir dessa verdade, criar. E aí sim, depois você vem com uma equipe criativa e desenvolve, melhora esse processo. Então eu pergunto para vocês hoje, vocês têm um lugar criativo de vocês? Vocês têm aquela pessoa criativa que vocês trocam? E ali vocês desenham, depois a gente leva para a equipe. E aí a ideia fica 1000 vezes melhor, né, do que no começo. Mas precisa desse lugar, não pode ficar ali na frente do computador pensando. Ou tem um momento, gente. Por que eu falei sobre lidar com os erros e gerenciar problemas? Porque problema todo mundo vai ter. Até as maiores empresas da indústria farmacêutica, cosmético, da indústria de alimentos tem problemas até hoje. Então tem um momento que você tem que não esquecer o problema, literalmente, ir para esse lugar criativo, voltar lá para a canastra, fechar o olho e falar: por que essa empresa nasceu? Qual é o meu sonho? Só que se não tiver verdade, se tudo que você construiu nessa canastra não for sua verdade, não vai ter gás, não vai ter combustível para você seguir adiante. Por exemplo, na nossa canastra, posso falar um pouquinho o que tem? Pode. Posso falar para vocês? O nosso maior sonho, que a gente não diz, não é algo comercial, é transformação social. Eu e Isabelle, a gente tem um escritório que parece eu acho que é um foguete. Dali sai projetos, a gente tem uma ONG, projetos sociais, uma ONG, projetos artísticos, a gente tem uma produtora. A Isabelle, de vez em quando, nas horas vagas, é atriz, não é sempre, mas em alguns momentos que ela atua. Eu também tenho uma empresa que eu trabalho com uma parte de marketing, planejamento estratégico, mas o que movimenta a gente é falar: cara, o lucro que a Levê vai gerar vai transformar projetos com parceiros nossos sociais. Agora a gente está levantando uma casa. Então, assim, importante a gente saber o propósito, para que esse propósito vá nos norteando ao longo do processo. E aí, quando a gente falar: meu Deus, e agora? A gente tem um propósito, e aí isso não faz com que a gente se perca. A canastra está construída e esse propósito está lá dentro, sabe? E a partir disso a gente vai fazendo de uma maneira criativa. Agora, se não é a sua verdade, você não vai conseguir extrair paixão, você não vai conseguir extrair motivação, você não vai conseguir extrair equilíbrio emocional. Então você vai andar como uma onda, né? Um dia você tá mal pra caramba, outro dia você tá triste, um dia você tá feliz, um dia você tá... Não. O propósito, ele vai fazer você permanecer numa constante, numa linha reta. Então, perguntas. Qual é o ambiente criativo de vocês? Isso é muito importante. O que tem na canastra de vocês? E um fator muito, muito, muito importante é como a gente vai contar essa história, né? Exato. Inclusive, a gente queria trazer um pouquinho da Levê para vocês.
E a gente encontrou uma maneira, e a gente vai passar um vídeo que foi uma construção nossa. A gente escreveu esse roteiro e uma amiga nossa que é aqui de Recife, que é uma artista, Clarice Freire, ela vai subir aqui. Vem cá, Clarice. Ela fez toda a parte de arte, que é também o conceito inicial nosso. E dentro desse projeto, que é um comercial, esse roteiro ele tem toda a essência da empresa, tem toda a parte criativa, o propósito também, né? Essa parte estrutural que a Mari falou, esse gap que a gente encontrou, isso tudo a gente tentou ao máximo colocar dentro desse roteiro e incluir a arte da Clarice, que é algo que faz parte também da essência das nossas ideias para a empresa, não é, Mari? Fala, Clara. Só bem rapidinho, assim, quando as meninas me procuraram para fazer essa arte, alguém me perguntou assim, foi difícil esse processo criativo e tal? E eu disse, sinceramente não, porque eu acho que a Levê, ela é uma tradução da alma dessas duas, assim. Eu conheci mais de perto agora a Mari, conheci primeiro Isabelle, e assim, de cara, Levê é poesia pura, é cor, é leveza. Então assim, quando elas me mostraram as fotos do Pocket, me disseram o nome da empresa, me falaram da proposta, foi muito rápido e muito fácil para mim colocar aquilo ali em tinta, nanquim, papel, lápis de cor e tudo mais, porque de fato a arte, ela traduz a essência das coisas, né? Eu vivo dizendo assim, como escritora, a gente precisa traduzir os sentimentos que às vezes as pessoas não conseguem falar. E no desenho também, eu acho que é um retrato da alma. E uma empresa que não tem alma, eu acho que é uma empresa que está fadada, me desculpe assim, eu acho, né, na minha humilde opinião, que não está fadada ao sucesso, está fadada ao fracasso. Uma empresa com alma, ela vai muito mais longe, sabe? Então, para mim, foi uma missão muito bonita, muito nobre, que foi colocar no papel, colocar em cores, essa essência que estava dentro delas. Foi o que eu já via dentro delas, essa poesia, essa leveza, tudo que elas já vivem, essa forma, essa preocupação social. Foi assim que eu conheci a Isabelle. Foi Isabelle se jogando, né, num projeto social também comigo, dizendo assim, eu nunca vou esquecer de uma frase, Clarice, a minha vida não é mais minha, a minha vida precisa ser do mundo a partir do momento que eu sei que eu tenho uma missão maior do que eu mesma. Essa menina pegou um avião, veio pra cá para fazer a diferença. Então, uma empresa em que Isabelle tivesse metida e uma pessoa como Mariana, que inclusive eu estou maravilhada com tudo que você disse agora, que estão à frente, só poderia ser, de fato, essa poesia, essa leveza, essa verdade, essa simplicidade. Então, para mim foi muito tranquilo colocar em palavras, colocar em cores, colocar em ilustrações essa essência que eu já via na vida delas. A Clarice é uma grande amiga da Isa, grande amiga nossa. Agora eu já ganhei Mari, ganhei. É uma artista incrível que a gente admira muito. A gente pediu alguns artistas, amigos, que a gente admirava, e a Clarice assinou esse projeto, as artes do cardápio, de tudo, foi ela que fez, muito lindas. E pra gente é muito especial estar aqui hoje, porque eu estava pensando ali atrás, eu acredito que 70% de todas as nossas artes vieram de Recife. Eram artistas locais aqui e a gente ama muito esse lugar. Então a nossa mensagem, vocês vão ver, isso tudo aqui são poesias da Clarice, toda essa parte visual que a gente norteia é dela. Olha que linda, gente. Aqui, ó, Levê Pocket, esse coração maravilhoso. E o que a gente quer, a nossa mensagem que a gente quer deixar é: todo mundo pode empreender, todo mundo é um empreendedor em alguma área da nossa vida. A gente só precisa começar pequeno, ganhar espaço, ter competência técnica, ter uma equipe, ser muito pé no chão e, acima de tudo, ter propósito. Porque o propósito vai sustentar a gente, né? O propósito sustenta a gente. E faça disso, na maior parte do tempo, uma grande diversão. A gente fez um ambiente criativo, né? Isso, uma grande diversão nossa. Vamos passar?
Obrigada. Gente, obrigada. Foi um grande prazer estar aqui. Obrigada por todos estarem aqui. A gente sabe que apesar das condições, né, todo mundo fez muito esforço, inclusive nós, para vir nesse momento. Então, muito obrigada a essa cidade que a gente ama. Obrigada a vocês. E é um lugar muito, muito inspirador para nós duas, para nós três. E é isso. E viva Recife. Viva Recife. Viva a Viva a gente que empreende todo dia. Obrigada. Tchau, tchau.